O senhor esteve aqui há 11 meses. 11 meses. Vésperas das eleições municipais. Quando a gente mencionou isso, falando aqui em off, o senhor falou, as coisas pioraram um pouco. Pioraram quanto de lá para cá, de 11 meses? O quanto as coisas estão, desse ponto de vista, com relação à perpetuação da extrema-direita no Brasil, pioradas com relação ao último episódio que o senhor veio aqui? Tá bom. Bom, inicialmente, boa tarde, Rodolfo, Felipe. Eu fico até sem graça com a apresentação do Rodolfo. Vou tentar corresponder. Mas pelo menos hoje eu sei que é ao vivo, já é alguma coisa, né? Vou me policiar. Isso, antes de começar, deixa eu contar para vocês uma coisa muito bacana. A repercussão do episódio foi incrível. Incrível. E me aconteceu algo que nunca tinha me acontecido. E que parece quase impossível de imaginar. 2 vezes em transporte público, numa barca, indo do Rio de Janeiro para Niterói, tem uma barca que atravessa a Baía de Guanabara, que é linda, e uma vez no metrô, 2 pessoas vieram falar comigo, estavam assistindo ao Futeboteco, o episódio que eu estive com vocês, e me viram e vieram me mostrar que estavam assistindo, que é inacreditável, não é? Em termos de repercussão. Legal, cara. Então, vamos lá, Rodolfo. Isso é um paradoxo bem brasileiro. Do ponto de vista da economia, é inegável que há avanços importantes. Há uma série de recordes batidos em séries históricas. Assinaturas de emprego com carteira de trabalho, isto é, empregos que não são precários, que não são entregadores, empregos com carteira de trabalho. O PIB brasileiro, no primeiro trimestre deste ano, foi o PIB que maior cresceu entre os países que têm o maior PIB do mundo. Cresceu quase 3%, parece que vai crescer 3% este ano. O PIB do ano passado foi superior ao que se imaginava. A inflação está sob controle. Então, em tese, tudo está indo dentro do previsto, isto é, em janeiro de 2023, o governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, o governo da Frente Ampla, encontrou um país destruído, mas um país destruído. O que isso quer dizer? É bem importante que fique claro para a audiência. Para você criar uma política pública, você precisa pelo menos de 10 anos. Você precisa criar um banco de dados. Você tem que aperfeiçoar uma forma de procedimento. Quando o banco de dados e o procedimento estão definidos, você implementa a política. Ao implementar a política, você precisa corrigir problemas, você aperfeiçoa técnicas, você aperfeiçoa procedimentos. Você leva 1 década, 2 décadas para, por exemplo, ter um programa como Farmácia Popular e o Bolsa Família, de acordo? De acordo. Você não faz isso em 2 anos. Claro. Você precisa de pelo menos 10 anos. Agora, para destruir um programa, você não precisa mais do que 2 anos. Basta que você não alimente o banco de dados, basta que você sabote o banco de dados, ou basta que você deixe de pagar durante 6 meses um Bolsa Família, ou que você crie problemas reais para a farmácia popular. Então, os primeiros 2 anos do governo, o governo precisou reconstruir, passo a passo, certos momentos da administração pública. É muito trabalhoso. Então, nesse ponto de vista, creio que de agora até outubro de 2026, o povo sentirá uma melhora não significativa, mas real no seu dia a dia. Agora, do ponto de vista da radicalização política, é o que nós conversamos aqui em setembro do ano passado. Só piora. Nós estávamos na véspera das eleições municipais. Sim. E nós já nos preocupávamos com o orçamento secreto. Ficou comprovado que o orçamento secreto foi o grande responsável pela vitória da direita e da extrema-direita nas eleições municipais. Porque nos pequenos municípios, quem manda mesmo é quem tem o acesso às emendas do orçamento secreto. Então a vitória da direita e da extrema-direita nas eleições municipais cria um problema. O problema é que a radicalização política neste país hoje deixou de ser um problema de polícia, de política. É quase um problema de política pública de saúde mental coletiva. Posso dar 2 ou 3 exemplos? Claro. Vamos lá. Há 3 semanas atrás, deputadas, senadores e senadoras da oposição fecharam o Congresso. Rodolfo, fecharam o Congresso. Sequestraram a presidência da Câmara, sequestraram a presidência do Senado. Na Câmara, uma deputada com uma filha recém-nascida de 4 meses levou a filha para sentar-se na mesa da presidência da Câmara com uma criança de 4 meses, para que a polícia legislativa não pudesse retirá-los. Vocês já são pais? Não. Eu não. Rodolfo, uma criança de 4 meses,
possui o que popularmente se chama de moleira mole. Sim. Eu sou pai de uma criança adorável, João Vicente, que me ajuda muito no Instagram. Vejo bastante ele lá. O meu Instagram só cresce porque o João Vicente... Por causa dele. E é engraçado que eu vou chegar agora em casa aqui de São Paulo, ele vai dizer, pai, quantos seguidores nós temos? E ele está convencido, eu acho que ele tem razão, Nossa, que a maior parte dos seguidores é dele. Assim, né? Muito bom. Quando você tem um filho, os primeiros 6, 8 meses, você tem um cuidado extremo para que a cabeça, para que não caia, para que você não esbarre sem querer na cabeça da criança. E tem um motivo anatômico para isso. O cérebro ainda está expandindo. Se a caixa craniana já tivesse aquela formação óssea que nós temos agora, o cérebro não cresce. Mas se ao nascer a criança já tivesse, se a caixa craniana já fosse óssea, a criança não nascia, matava a mulher. Então nasce com uma certa flexibilidade. Então o cuidado que você tem nos primeiros 8 meses com seu filho é um cuidado extremo. Você vê que todos os pais seguram e segura a cabecinha. A possibilidade de que eu levaria meu filho para uma manifestação política com 4 meses de idade é nenhuma. Agora, com isso é bem importante. Eu estou dizendo, Felipe, que a deputada não é uma boa mãe em nenhuma circunstância. Eu tenho absoluta certeza que a Júlia Zanatta, assim como eu, que nós daríamos as nossas vidas, eu para proteger o João Vicente, ela para proteger a filha dela. Então, o que é que faz uma mãe que ama o seu filho, no caso a sua filha, expor uma criança de 4 anos a este perigo? Nós temos que nos perguntar. Mas nós precisamos não moralizar. É muito importante que nós não nos tornemos, se vocês me permitem, satânicos. Aliás, se me permitirem, em algum momento, eu vou aqui explicar porque que Silas Malafaia é o homem mais satânico do Brasil. Pô, quero muito saber. Tá na nossa pauta. Então eu vou explicar, posso falar agora? Claro, pô, vamos lá. Mas é dentro desse contexto. Tá. Porque o que me preocupou muito no caso da deputada federal Júlia Zanatta, e repito, não me ocorre negar que ela seja uma excepcional mãe, certo, e que ela sacrificaria a vida pela filha. Eu tenho certeza que ela o faria. Então, como é possível que, neste caso, ela tenha exposto a filha dela a uma situação de risco real? Se ali, sem querer, há um tumulto e alguém esbarra o cotovelo na cabecinha da menina, poderia causar um dano irreparável. Claro. É inconcebível. Como é que ela fez isso? É porque a radicalização política levada ao extremo que eles levam tornou-se um problema mental, um problema coletivo de saúde mental. Há alguns deputados e algumas deputadas que deveriam receber licença médica para tratamento psiquiátrico, porque não é normal o que tem feito nesse país. Por exemplo, que nós tenhamos agora um deputado federal que receba salário, que tenha um sem número de assessores, que represente um gasto de milhões para o Brasil e que esteja nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, que esteja nos Estados Unidos conspirando com a Casa Branca para desestabilizar o governo brasileiro e para propiciar possivelmente uma intervenção norte-americana. Eu quero falar disso também ao longo da conversa. Por que eu digo que o que eu quero dizer com satânico? Isso é bem importante. Há uma etimologia para Satanás, que ao que parece a etimologia é falsa. Mas se a etimologia é falsa, não haveria filosofia. Não é? Claro. Sempre tem algo assim. A etimologia que é o estudo da origem das palavras. Sim, sim. Então, ao que parece, Satanás vem do persa e o Satanás é o acusador. É só isso. Mas é muito profundo. Todas as pessoas que vivem de acusar os outros são satânicas. Porque quando você acusa alguém, imagina que nós estamos numa multidão. Vamos lá. Qual o time de vocês mesmo? Santos e Palmeiras. Tô com pena de você, Rodolfo. Você é vascaíno? Pois eu sou tricolor, sofremos igualmente. Tudo bem, então tudo certo. Mas eu tô sofrendo menos que você. Muito boa lá no Palmeiras. Mas quer ver uma coisa? Imagina uma torcida, uma multidão, na torcida do Santos. Perdeu de 6-0. Perdeu para quem mesmo de 6-0? Vasco. O Vasco. E o Vasco está numa situação... Nossa. Imagina que alguém grita ali no meio. Ele é vascaíno. O que vai acontecer com essa pessoa? Se sair viva, tem sorte, não tem? A função histórica do acusador é apontar aquele que será sacrificado. Essa é a função histórica do acusador. Por isso Satanás é o acusador, porque é aquele que coloca o outro numa situação de risco iminente.
neste sentido, e o Cristo ao contrário, no Evangelho de João, em duas passagens, passagens muito bonitas, Cristo é dito o Paracleto, o que em grego quer dizer aquele que vem em socorro, aquele que ajuda, portanto, um advogado de defesa. Satanás... E é visto por muitos aqui no Brasil, o advogado de defesa é visto como satânico aqui. Exatamente. Defensor de bandido. É extraordinário. O cara não deveria existir. Isso é a prova concreta de que a extrema-direita é tudo menos cristã. Porque, então, o verdadeiro cristão é aquele que se abstém de acusar o outro. E sempre dá um crédito de confiança para o outro. Então, eu não vou acusar a deputada Júlia Zanatta de não ser uma boa mãe. Não. O que eu estou dizendo é que o problema o que aconteceu é um sintoma de um problema mais grave. Muito mais grave do que quando eu estive aqui há 11 meses atrás. Por quê? Porque como o governo Lula não fracassou como eles desejavam, como nas pesquisas o governo principia a se recuperar, principia a sair das cordas, principia a ter políticas próprias e principia a encontrar verdadeiramente o rumo ao defender a soberania nacional, a radicalização sobe a um tal extremo que já não há possibilidade nenhuma de diálogo. Quando deputados e senadores fecham o Congresso, sabe qual é o DNA dessas pessoas? São filhotes do AI-5. O ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, como nós sabemos, endureceu muito a ditadura e fechou o Congresso. Mas nós esquecemos por que o ato institucional foi decretado. Em setembro de 68, um deputado chamado Márcio Moreira Alves fez um discurso corajoso, mas sereno. Ele dizia que era preciso boicotar a ditadura militar. E qual seria o boicote? Ele disse assim: as moças nos bailes não deveriam dançar com militares. Não parece, se nós compararmos com a virulência da extrema-direita brasileira, é quase um elogio, não é? Claro. O Executivo pediu autorização para o Legislativo para processar o deputado. Na última ação altiva do Parlamento brasileiro na ditadura militar, o Legislativo negou à ditadura licença para processar o Márcio Moreira Alves. O que fez a ditadura? Decretou o ato institucional número 5 e fechou o Congresso. O que fizeram Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, Júlia Zanatta, Capitão Zucco, Coronel Crisóstomo, Senador Magno Malta, etc. Eles fecharam o Congresso, caso único na história do Parlamento Mundial. Vou repetir. É porque nós vivemos uma situação tão absurda no Brasil, que o absurdo maior é naturalizar o absurdo. Então nós precisamos dizer as coisas da maneira a mais clara possível, para que não haja dúvidas. Vamos lá. Rodolfo, na história do Parlamento Mundial, nos últimos 2 séculos, nunca, voluntariamente, espontaneamente, parlamentares fecharam o Congresso. Geralmente quem fecha o Congresso é o Executivo, num gesto autoritário. Manda exército, manda polícia e fecha o Congresso. O Eduardo Bolsonaro não queria fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado? Sim. É isso. Dizia que era muito simples, né? É isso. O DNA dessas pessoas são todos filhotes do AI-5. São todos viúvas da ditadura. E realizaram um ato inédito. Eu fico chocado, porque eu não vejo as pessoas no Brasil darem a dimensão real que ocorreu. Pela primeira vez na história do Parlamento Mundial. Já tinha pensado nisso, Felipe? Já tinha pensado? Rodolfo, porque não é noticiado. Não é noticiado. Pela primeira vez na história do Parlamento Mundial, dos últimos 2 séculos, que seria a democracia liberal representativa, deputados e senadores espontaneamente fecharam o Congresso. Eu acho que isso já não é mais uma questão política apenas. É uma radicalização levada a um tal extremo que já se torna um problema público de saúde mental coletivo.